Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Estejam sentados, por favor. A cada domingo, Deus, pela liturgia, nos fala, às vezes estimulando alguma virtude, às vezes combatendo algum defeito, às vezes apertando um ponto. No domingo de hoje, Deus quer nos trazer um conforto especial. E esse conforto especial, como diz a própria palavra conforto, transmitir força diante da adversidade. E é uma coisa curiosa, porque se nós vamos analisar a história, nós vamos ver que a história, aliás, pode ser considerada como um arco entre os dois extremos da Bíblia. A história começa no Gênesis e termina no Apocalipse. Foi justamente entre esses dois livros, que encerram toda a palavra revelada, nós encontramos o cerne da história. É uma luta entre o bem e o mal. Capítulo 3 do Gênesis, nós temos Deus estabelecendo Ele mesmo esta oposição entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, a descendência da virgem, a descendência da serpente. E é uma luta que cruza a história e na qual nós estamos inseridos. São Paulo é quem vai dizer que nós estamos em luta contra o demônio, o mundo e a carne. E por isso, muitas vezes, a luta se torna dura, porque essa luta parte de dentro do coração do homem. Nós estamos dentro, essa luta se verifica inclusive dentro. Nós encontramos essa luta fora, nós temos a luta concreta, luta pela sobrevivência, pela sustentação, por exemplo, da família. Então, luta no trabalho, luta para quem está estudando, luta no colégio, luta na universidade para conquistar o diploma, depois para manter uma empresa, o que seja. Luta também espiritual. Esta luta espiritual se verifica nas tentações das quais nós somos objetos, das virtudes que devemos praticar e muitas vezes do pecado que brota de dentro de nós. E diante dessa situação, nós então encontramos muitas adversidades. E na liturgia de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, neste evangelho que não é muito longo, esses poucos versículos, 7 versículos, nosso Senhor Jesus Cristo vai nos repetir 3 vezes a ordem: não temais, não temais. De fato, o medo é a principal arma do mal. De todas as armas que o mal utiliza contra o homem e contra o bom, contra os bons, a ilustração disto nós temos inclusive na própria primeira leitura de hoje. Nós temos a figura de Isaías. Deus sabe quanto Isaías foi perseguido pelo mal do seu tempo. E ele muitas vezes sozinho, ele tinha apenas um secretário fiel, que recolhia todas as suas palavras, servia de escrivão, Jeremias ditava para ele. Mas a parte disso, a grande maioria da vida de Jeremias se passou sob o signo da contradição e da perseguição. Ele mesmo, segundo relata a tradição, vai morrer vítima da sua fidelidade a Deus. Ele vai morrer mártir nas mãos daqueles que o odiavam. E por isso ele vai ser associado pela liturgia a uma das figuras mais exatas do Antigo Testamento, prefigurativas de nosso Senhor Jesus Cristo. E este Jeremias se encontra diante da situação posta na liturgia de hoje, em que os maus o perseguem com a calúnia e a mentira. E estas são as armas do mal. O mal contra o bem vai acusar o bem de quê? De ser bom? Ele vai acusar o bem, o bom, de ser mal. Ora, se o bom, não é mal, então é mentira. E é através da mentira que muitas vezes, da calúnia, que muitas vezes o mal persegue o bem. E havia um autor, hoje em dia menos conhecido do que outrora, um tal de Voltaire, que dizia: menti,
que algo sempre fica. E esta é a arma muitas vezes do mal. O mal não se preocupa em ser veraz, o mal não se preocupa em dizer a realidade, em observar a realidade, o mal não tem escrúpulos. E por isso ataca o bem com mentira. Mas quando eu sou alvo da mentira, o que eu posso fazer? Que defesa, se tudo se joga em função da mentira, ou da calúnia, daquilo que eu não fiz, daquilo que eu nem tenho como demonstrar, porque como é que eu vou demonstrar? Às vezes eu tenho como demonstrar que é mentira, outras vezes eu não tenho. E como é que eu então vou salvar-me dessa situação? Aí é que entra o medo. Porque a calúnia pode atacar-me de fora. O medo é um aliado interno. O medo me move por dentro. E não há nenhuma arma do mal mais poderosa junto a nós do que a expressão do medo. Nós somos cercados de fraquezas. Nos diz isso São Paulo na leitura aos Hebreus. Todo homem cercado de fraquezas. E estas fraquezas muitas vezes nos colocam medos a respeito das coisas. Nós temos medo de morrer, nós temos medo de um acidente, nós temos medo de um problema com o banco, que de repente eu faço um cheque, não calculei bem o saldo final do mês e o meu nome vai para o Serasa. Enfim, são pequenas dificuldades que a gente vai encontrando e o tempo inteiro nós vamos sendo objeto de medos. E isso começa na mais tenra infância, quando a criança que vai para a escolinha está preocupada se a nota que a professora de matemática dela vai dar uma nota boa, uma nota ruim, de repente ele leva uma bomba e vai ter que repetir de ano. É o medo da criança. E, na realidade, ao longo da história de um homem, as dificuldades apenas mudam, o esquema é o mesmo. E nós constantemente podemos ser solicitados pelo medo. E o problema é que quando nós agimos por medo, nós deixamos o medo nos governar, nós deixamos o medo tomar conta, controle de nós. Mas como escapar ao medo, se o medo é algo, uma moção interior, é uma coisa que... Como eu posso evitar o medo? Eu consigo viver sem medo? Pode ser, nós veremos no final. Mas muitas vezes não se trata tanto de não ter medo, mas de vencer o medo. E como é que nós vencemos o medo? Na segunda leitura, nós encontramos uma descrição de São Paulo a respeito da graça de Deus. E nesta carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo nos fala do pecado, nos fala, portanto, dessas dificuldades que cruzam a história. Todo homem luta e tem uma luta árdua por causa deste primeiro pecado cometido por Adão e Eva no paraíso. Depois nós heredamos todas essas dificuldades. Nós temos, além disso, não só o pecado original, nós temos os nossos problemas, os nossos próprios pecados também. Às vezes nós somos vítimas dos pecados dos outros. 1000 coisas podem acontecer, mas São Paulo insiste em que a graça é incomparavelmente superior em poder e em força do que qualquer mal que nos persegue. E aqui já começa a resposta. A verdadeira resposta contra o medo não está na minha capacidade, não está na minha força, não está na minha experiência, não está nas minhas qualidades humanas ou inclusive nas minhas qualidades adquiridas. A minha verdadeira força contra o medo está na graça de Deus. Isso nos lembra o evangelho que não é o de hoje, mas onde nosso Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar dois homens que constroem casas. Aquele que constrói a casa sobre a areia e aquele que constrói a casa sobre a rocha. Aquele que constrói a casa sobre a areia, eu acho que nenhum de nós, a não ser castelos de areia que a gente faz quando é criança, acho que nenhum de nós teria a ilusão de querer construir sobre a areia. Se nós temos que construir sobre a areia, vamos supor uma zona de litoral, então nós vamos ter que fazer fundamentos. Esses fundamentos têm que chegar até a rocha. Mas o homem que quer construir uma casa e que esta casa dure, então esta casa deve ser construída sobre a rocha. Ora, a nossa verdadeira casa não é nesta terra. A nossa verdadeira casa não está neste tempo. A nossa verdadeira casa está no céu e está na eternidade. Esta casa também se constrói. E começa a construir-se desde aqui. Esta construção deve ser feita sobre a rocha, portanto, uma rocha espiritual.
E essa rocha espiritual é Deus. Quem constrói a sua vida sobre Deus, este tem certeza de ter uma construção inabalável. E esta casa nunca poderá ser destruída porque está cimentada pela graça. Este homem poderá enfrentar tempestades, poderá enfrentar tufões, poderá enfrentar furacões. Nós temos visto desastres tremendos aqui, lá e acolá, por causa de todos os efeitos meteorológicos. Então, ar quente, ar frio, etc, etc. Então, tornados, às vezes são casas que são destruídas, milhares de pessoas desabrigadas, à força do vento. Pois bem, o vento espiritual são as tempestades que o mal move contra nós. A rocha sobre a qual o bom alicerça a sua casa é a graça de Deus. E esta graça é incomparavelmente mais forte do que qualquer vento. E é por isso que a melhor arma que o bem tem para enfrentar o mal é a verdade. Quando se proclama a verdade, quando se proclama a verdade com integridade, quando se proclama a verdade com destemor, portanto, sem medos do que possa advir, então nós temos como que o mal, as trevas racham, assim como se dissipa as trevas diante da luz. As trevas podem tomar o edifício inteiro, não consigo ver um palmo na frente do nariz. Basta riscar um fósforo, que toda a escuridão que encheu o prédio não pode contra um fosforinho. Esse é o poder da luz, esse é o poder da verdade diante do mal. E nesse sentido, a verdade é verdadeiramente onipotente, porque a verdade vem de Deus, Deus é onipotente e, portanto, a verdade também é onipotente. Para isso, entretanto, nós não devemos ceder ao medo. E é isto o tema do Evangelho. Porque no Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dizer 3 vezes para não ter medo. Não ter medo do quê? Em primeiro lugar, não tenhais medo dos homens. Talvez não haja nada mais difícil para um homem do que vencer o instinto de sociabilidade, por onde, diante de uma opinião comum, um homem se levantar para afirmar uma verdade que os homens não veem e às vezes não querem ver. Esta é exatamente a situação de Jeremias. Porque a situação de Jeremias, não vou tomar o tempo de vocês contando toda a história do exílio na Babilônia e todos os problemas do povo judeu daquela época, problemas não fáceis de resolver. A tal ponto que não eram fáceis, que Deus manda um profeta para resolver o problema do povo. Mas aí está o problema. Nem sempre o povo está com o ouvido aberto à voz da graça, à voz do profeta, à voz de Deus. E então Jeremias vai passar a sua vida lutando pela liberdade do povo. Lutando para que este povo de Deus, povo escolhido, povo do qual nasceria o Messias, para que este povo siga a sua vocação. E o tempo inteiro este povo está solicitado por outras circunstâncias, povos invasores, outros deuses, etc., outras leis. E com isto, o povo ficava ameaçado de não conseguir cumprir a sua missão. Jeremias é enviado para recordar ao povo a vontade de Deus. Nós diríamos que se Deus oferece a solução, todo mundo deveria correr atrás, contente, aliviado, porque agora vem uma voz na qual eu vou poder colocar minha confiança. Não é o que muitas vezes acontece. E por isso, os profetas muitas vezes são perseguidos e até mortos, quando vai acontecer com Jeremias. Entretanto, não é por medo dos homens que o profeta pode calar. E é o que diz nosso Senhor Jesus Cristo para os seus apóstolos. Apóstolos esses que vão ser outros tantos Jeremias. Só que ao contrário. Jeremias anunciava a vinda de Cristo. Os apóstolos vão testemunhar a vinda de Cristo. Todos eles articulados em função da verdade com V maiúsculo, porque é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, é a própria verdade encarnada. Eles, Jeremias e os profetas, os apóstolos e os discípulos, todos eles vão dar a vida por Cristo, a vida pela verdade. Vão ser perseguidos, mas eles vão ser perseguidos porque eles não vão ceder ao medo.
E nós poderíamos nos perguntar quantos homens houve na história chamados por Deus a dar o testemunho da verdade, dar testemunho da moral, testemunho de uma vida reta, testemunho da bondade, testemunho da santidade de Deus, e que se acovardaram por medo dos homens. Se acovardaram por aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Mais uma vez, é nosso Senhor Jesus Cristo, nesse segundo mandato de não ter medo, nosso Senhor Jesus Cristo nos está lembrando o nosso destino eterno. Esta terra, nós ficamos de passagem. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo para dar esse testemunho de Deus. É muito pouco tempo para adquirirmos a santidade. É muito pouco tempo para irradiar a santidade sobre os homens, que é a finalidade de nós enquanto batizados. Nós somos, pelo batismo, sacerdotes, profetas e reis. Nós temos a obrigação, essa obrigação sacerdotal, de transmitir aos outros os dons que recebemos de Deus. Como reis, nós temos a obrigação de mostrar o caminho e a lei divina. Como profetas, nós somos obrigados a guiar e a ser luz para todos. Nós recebemos a luz do batismo, e é no batismo, a luz da fé no batismo. Por isso, quando crianças, o padrinho, a madrinha, segura a vela acesa, que representa esta luz que começou a brilhar no nosso interior. Esta luz deve brilhar para todos. E isto independentemente do medo. E por isso, na terceira vez que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, não tenhais medo, Ele vai dar uma comparação muito bonita. Ele vai nos lembrar essa verdade de fé. Tudo quanto é criado existe em Deus. Deus é o Criador de toda a criação, Ele que tirou toda a criação do nada. Evidentemente, não é Ele quem cria cada pardalzinho, mas sim Ele tem noção de todos os pardais que existem. Assim como todas as ervas do campo, assim como todos os cachorros, gatos, girafas, de cada nuvem que se forma no céu, de cada molécula de água no fundo do oceano, de cada grão de areia nas praias do mar, Deus tem conhecimento de cada uma e é capaz a cada ser de colocar um nome único, porque Ele conhece a cada um por seu nome. Se Deus conhece assim cada pardal que morre e dele nada subsiste, com quanto maior razão Deus se livrará de cada um de nós. Por isso, quando nós viemos ao templo, quando nós nos recolhemos dentro do sagrário, quando em casa, diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, de Nossa Senhora de Fátima, diante de uma imagem de Santo Expedito, diante de uma foto do São Padre Pio, eu ali me recolho e faço a minha oração. Eu me apresento diante de Deus ali. Deus está me ouvindo como se eu fosse filho único dele. Porque para Deus, cada um de nós é único. Acontece numa família de um pai ter vários filhos e depois esquece o nome de um. Ele não sabe mais se ele tinha 5, se tinha 4, quantos filhos que eu tenho mesmo? 7? Ah, não, é verdade, eu tinha 8. E quem é o oitavo mesmo? Era o menorzinho? Não, é maior, aí eu esqueci. Não existe. Para o pai, para a mãe, cada filho é único. E por isso, pode morrer um filho. A mãe, o pai, sente aquele desgarramento interior como se tivesse perdido tudo. Mas espere, você tem ainda 7, 8, 9 filhos. Você talvez ainda tenha 2. Você tem ainda um. Aquele um que ela perdeu é o drama. Porque para um pai, para uma mãe, cada filho é único. E para Deus, cada um de nós aqui. Vou dizer mais, cada um dos que foram criados desde Adão e Eva até o último homem na hora do juízo final, a última alma criada por Deus, o último bebê a nascer antes do fim do mundo, desde um a outro, cada um é chamado por Deus por um único nome. E esta deve ser a confiança que nós temos quando recorremos a Deus. Não ter medo. Há uma estampa que circula por internet. Me marcou muitíssimo a primeira vez que eu vi. Vários de vocês devem ter visto. É um fundo azul, o céu azul, uma rocha grande. E em cima tem
leãozinho pequenininho, frágil, talvez tenha acabado de nascer, nem fica direito em cima das pernas. O olho nem muito aberto ainda. Uma coisinha pequenininha. E do lado dele, o leão grande. Leão imenso, leão bonito, com grande plenitude da sua força. Aí verdadeiramente aparece o leão como o rei da selva mesmo. Majestoso, grande, forte. E embaixo a legenda: medo é para quem não sabe o pai que tem. Medo é para quem não sabe o pai que tem. Ora, se nós não temos como pai um leão, nós temos como pai o leão de Judá, isso sim. Mas é muito mais do que um leão. O leão é apenas um pequeno símbolo minúsculo do que é a força, a plenitude, a infinitude do poder de Deus. E esta infinitude do poder de Deus, Ele coloca nas mãos de cada um, de cada uma dos que estão aqui. Desde os mais pequenininhos, aqueles bebês de colo que estão no fundo, até uma pessoa que está entrada em anos, carregada de sabedoria. Cada um de nós tem na mão o poder de Deus, desde que saiba pedi-lo na oração. E por isso, nós nunca devemos ceder ao medo. E por isso, o medo, e com isso eu fecho o que eu tinha dito no início, é legítimo ter medo? Acontece. Pode-se viver sem medo? Quem é que não tem medo? Não tem medo aquele que chegou a um grau de santidade por onde ele tem um tal amor a Deus, uma tal identificação com Deus, que nada na terra lhe põe mais medo. Ele enfrenta qualquer coisa. É um São Paulo que enfrenta as perseguições. É um São Pedro que enfrenta as perseguições. É um Nosso Senhor Jesus Cristo que enfrenta o seu tempo. É Jeremias que vai enfrentar todo o povo judeu da sua época. O homem, quando é verdadeiramente unido a Deus, este homem já não tem mais medo. Porque o seu amor está inteiramente posto em Deus e a força deste homem é a força do próprio Deus. Por isso, a liturgia de hoje nos convida a ter esta forma de confiança. Unir-nos inteiramente a Deus. Colocarmos toda a nossa esperança em Deus. Construir sobre a rocha e nunca sobre as qualidades humanas representadas pela areia. Construir para o céu, não ter medo da terra. Não querer granjear grandes dons para a terra, granjear para a eternidade, onde os nossos bens não podem ser roubados. Não ter medo dos homens, ter medo, isto sim, mas cuidado, não é o mesmo medo, é o temor, não é medo. Está mencionado no Salmo, nos diz, temei o Senhor. E a gente diria, bom, mas então o padre me diz que eu não posso ter medo e o Salmo me diz, temei o Senhor. São dois medos diferentes. Um é a angústia, a aflição que me dá enfrentar-me contra a adversidade. Se eu estou do lado de Deus, Deus nunca será adverso em relação a mim. O temor é outra coisa. O meu amor para com Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, me leva a querer servi-lo da melhor forma possível. O meu medo, ou não bem medo, mas temor, chamado pelos teólogos, o timor reverencialis, o temor reverencial, é aquele receio de tanto amar a Deus, o meu receio de não ser tão santo quanto eu gostaria de ser. E, portanto, de não servi-lo tão bem quanto eu sou chamado a fazê-lo. Esse deve ser o nosso medo. Esse deve ser, não o nosso medo, o nosso temor. Esse deve ser o nosso temor. E quando nós temos este temor construindo para a eternidade, nada mais na terra nos coloca medo. Saibamos ser como Nossa Senhora, que enfrentou tudo na vida dela com uma serenidade, uma tranquilidade, uma paz extraordinária, por causa de uma confiança toda ela sobrenatural, porque ela soube colocar sua esperança apenas em Deus. E ela é exemplo de como nunca esteve menor medo aos homens. Ela esteve aos pés da cruz, impertérrita, de pé, chorando, é verdade, mas sem o menor receio, porque ela estava construída inteiramente sobre Deus. Façamos nós o mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.